Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, Ele nos fará um alerta. Nem tudo que parece espiritual é. Deuteronômio capítulo 16. Guardem o mês de Abide e celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, porque no mês de Abide o Senhor seu Deus os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor seu Deus um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Na Páscoa, vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês, em todo o seu território. Também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar em que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para suas tendas. Durante 6 dias, comam pão sem fermento. E no 7º dia haverá reunião solene ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Contem 7 semanas. Quando começarem a fazer a colheita, iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos, suas filhas, seus escravos, suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram seus estatutos. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira do lagar. Alegrem-se nessa festa vocês, seus filhos, suas filhas, seus escravos, escravas, levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas que moram na cidade de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo que vocês fizerem, e por isso vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der, entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Não estabeleçam um poste da deusa Azerá, plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor, seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. Vamos continuar aqui no 17. Não sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isso é abominação ao Senhor, seu Deus. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva outros deuses e os adore. Ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E se isso lhes for denunciado e vocês ouvirem, então devem indagar bem. E se for verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram.
Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência, outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Vocês virão aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver naqueles dias, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem no lugar em que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandato da lei que eles ensinarem, e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote, que está ali a serviço do Senhor seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor seu Deus escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Este rei também não deve tomar para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever no livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá este livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, desses estatutos, para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não exalte sobre os seus irmãos, e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele, no meio de Israel. Vamos emendar no 18. Os sacerdotes levitas de toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas, porque o Senhor, Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles dos meios de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel, vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual ao dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daquele povo. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, açougueiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus,
porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe. No dia em que o povo estava reunido, vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saiba que, quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra ela não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenha medo dele. Nem tudo que parece espiritual é espiritual. Nem tudo que é espiritual agrada a Deus. As pessoas às vezes elas se confundem nessas afirmações, achando que Deus está dizendo que o ocultismo não existe. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que existe e é abominável a ele. Ele está dizendo que ele procura adivinhos, comunicação com os mortos, feiticeiros, aqueles que procuram estão mortos espiritualmente. Acabou. Aqui no Antigo Testamento eles eram mortos literalmente. Mas o fato é que nós não, né? Que aqueles que praticam essas magias ou algo do tipo estão mortos espiritualmente. São enganados pelo inimigo. São usados pelo inimigo. Destroem aquilo que vem de Deus. O chamado aqui é para não nos rendermos a estes encantos, porque são muitas as promessas para que a gente se desvie do caminho de Deus. São promessas de acolhimento, de prosperidade, de poder. Mas o que é isso se Deus não estiver presente? Vazio. Onde Deus não está, há um vazio que nós não conseguimos explicar. Cuidado, cuidado com o que parece espiritual, mas não é.